a gente vai dar início ao nosso seminário, que vai ter por tema petequias, equimose e hemartrose, tipos, causas, diagnóstico e tratamento. Vai ser apresentado por mim, Rebeca e por Nadine. Bom, aqui a gente trouxe um breve sumário, onde a gente vai dar uma explicação bem simples sobre a hemostasia, porque já foi apresentado pelos meninos no seminário anterior. Aí a gente vai falar da diferença entre a hemostasia primária e a secundária. Depois a gente vai falar sobre as avaliações laboratoriais, dizendo alguns testes aí que são utilizados para o diagnóstico de distúrbios hemorrágicos, como o TTPA, o TP, o TS, o TT e a contagem de plaquetas, e também a prova do laço. A gente vai falar sobre as manifestações hemorrágicas, as hemorragias na pele e nas articulações, e vamos falar aí um pouquinho sobre os distúrbios hemorrágicos. Bom, aqui trazendo a introdução, né, para explicar, para situar vocês um pouquinho, o nosso sistema cardiovascular, ele é responsável por distribuir o sangue para os tecidos do corpo. Só que com isso ele fica suscetível a diversos tipos de lesões. E os indivíduos normais, eles têm um mecanismo que impede a perda de sangue por essas lesões, para manter o fluxo sanguíneo e permitir a cicatrização e o reparo dos vasos lesados. Então, a hemostasia ela pode ser definida aí como o equilíbrio entre a hemorragia e a trombose, ou seja, o sangue ele deve correr no sistema circulatório de maneira fluida. Então, a hemostasia vai ser justamente esse equilíbrio, porque esse sangue ele não pode extravasar, que seria o que caracterizaria uma hemorragia, e também não pode coagular, que seria o que caracterizaria uma trombose. Então, caso ocorra em uma dessas situações, o organismo ele deve ter mecanismos que inibam o extravasamento ou a formação desses trombos. Bom, existem dois tipos de hemostasia, falando aqui da hemostasia primária, que vai ser a interação entre as plaquetas e o endotélio vascular que foi lesado, e aí ela vai formar um tampão plaquetário no local. Nos capilares e nas vênulas, esse tampão plaquetário inicial, ele é associado a uma vasoconstrição do local, que aí vai promover a hemostasia. Já em vasos onde o fluxo sanguíneo e a pressão forem maiores, vai ser necessário estabilizar esse tampão com uma mecha de fibrina insolúvel, que vai ser formada no processo de hemostasia secundária. E por falar nela, ela vai se diferenciar por compreender uma série de reações em cascata, cujo o produto final é a fibrina, que vai ser formada a partir do fibrinogênio, que vai estabilizar esse tampão plaquetário formado na hemostasia primária. Então, quando todo esse conjunto ele funciona de uma forma harmônica, podemos dizer que a hemostasia está mantida. E quando esse equilíbrio ele tende para algum dos lados, vai favorecer a trombose ou a hemorragia. E mais na frente a gente vai falar quais fatores estão associados a essas alterações. Bom, então aqui a gente falando sobre a avaliação laboratorial, existem certas patologias que vão estar ligadas a esses distúrbios hemorrágicos e para diagnosticá-las vai ser realizado alguns testes específicos. E hoje nós vamos estar apresentando 5 deles a vocês para facilitar a compreensão da explicação das patologias. Então, essas avaliações laboratoriais, rapidinho, são os testes de screening, que vão detectar as alterações tanto da hemostasia primária quanto da cascata de coagulação. Pelo menos 5 testes laboratoriais devem ser realizados em pacientes com suspeitas de doenças hemorrágicas, que vai ser o TTPA, o TP, o TS, o TT e a contagem de plaquetas. E aí, onde esses 2 primeiros testes, que eu vou falar aqui agora, eles vão avaliar a fase plasmática da coagulação e os 2 últimos a fase celular, que é a plaquetária. Bom, o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele mede o tempo que leva para o sangue coagular após a adição de fosfolipídios e cálcio ao plasma. Então, o valor de referência vai ser de cerca de 30 segundos, e ele vai avaliar a integridade das vias intrínseca e comum da coagulação, que vai se tratar dos fatores 5, 8, 9, 10, 11, 12, protrombina, fibrinogênio, precalicreína e sininogênio. Já o tempo de protrombina, ele vai medir o tempo de coagulação após a adição de tromboplastina tecidual e cálcio ao plasma. Ou seja, é realizado adicionando ao plasma descalcificado pelo citrato, que é no tubinho azul, um excesso de fator tecidual, que é a tromboplastina. Aí a protrombina, ela é convertida em trombina no tempo uniforme e a adição de cálcio com quantidade conhecida de cloreto de cálcio
vai produzir a coagulação do plasma. O valor de referência vai ser de em torno de 14 segundos, e por conta de ser realizado com a tromboplastina e ela ter variabilidade na potência, esse teste ele é expresso em RNI, e quando utilizado para o controle de anticoagulação oral. Então, basicamente, o teste ele vai avaliar a integridade das vias extrínsecas e comum, que é dos fatores 5, 7, 10, da protrombina e do fibrinogênio, e esse tempo entre a adição do cálcio e a coagulação, que é chamado de tempo de protrombina. E o RNI é por conta de serem usados diferentes tipos de fator tissular no reagente de TP. Aí a Organização Mundial de Saúde preconizou o uso do RNI para padronizar mundialmente o resultado obtido durante o teste, ou seja, o resultado do RNI é praticamente o mesmo se utilizado em diferentes laboratórios no mundo inteiro. Então, nada mais é do que o TP corrigido a padrões mundiais, e o uso de anticoagulantes orais é validado somente pelo RNI. Bom, logo, no caso desses dois testes, se a gente obter resultados alterados, pode indicar a deficiência de um dos fatores da coagulação, um anticorpo circulante inibidor, que pode ser direcionado a um dos fatores da coagulação, ou a lúpus anticoagulante. Um outro teste realizado é o tempo de sangria, que foi realizado na prática de hemato, inclusive, desse sábado. E a diferença é que a gente realizou o teste de Duck, observado aí no vídeo ao lado, com o Sérgio morrendo de medo da lanceta. Mas o TS, ele mede a integridade da função plaquetária e da parede vascular. A técnica mais recomendada é a de IVE, que vai ter um valor de referência entre 1 e 9 minutos, medindo o tempo de cessação do sangramento após uma pequena incisão realizada no antebraço. Já o TS, pela técnica de Duke, ele mede o tempo de sangramento após uma punção na ponta do dedo ou no lóbulo da orelha por uma agulha. O TS ele vai se encontrar prolongado em doenças plaquetárias qualitativas ou quantitativas, que são as plaquetopenias, doenças vasculares primárias, como, por exemplo, a vasculite, e doenças resultantes de defeitos de interação entre as plaquetas e a parede dos vasos que alteram a adesão plaquetária. O TS ele também pode ter o resultado alterado, prolongado, após o uso de AS-AINES. Por isso, caso o paciente use, ele deve adiar o exame por pelo menos 2 semanas após o uso desses medicamentos, e ele também não vai se encontrar prolongado em pacientes com deficiências dos fatores de coagulação. Então, basicamente, diferenciando aí as duas técnicas, é que na técnica de IVE é aplicada a pressão no braço do paciente, e em seguida é feito um pequeno corte no local. E já no caso da técnica de Duke, o furo é feito na orelha, através de uma lanceta ou um estilete descartável. O tempo de trombina, ele é responsável por avaliar o tempo de coagulação do plasma, se tratado na presença de trombina. Ele mede o tempo que leva para formar um coágulo no plasma de uma amostra de sangue contendo anticoagulante. Depois é adicionado um excesso de trombina, que vai permitir testar a conversão de fibrinogênio a fibrina. Então, o teste ele avalia diretamente o fibrinogênio funcional, né? Para investigar a presença de defeitos na molécula do fibrinogênio. Ele vai estar prolongado na existência de heparina, em altas concentrações de imunoglobulinas, nas disfibrinogenemias, na hipofibrinogenia e é incoagulável na anfibrinogenemia. Bom, sobre aí a contagem de plaquetas, no artigo que a gente viu, tinha uma indicação dela ser contada preferencialmente na câmara de Neubauer. Só que na aula prática agora de sábado, a gente fez essa contagem através de um esfregaço. Mas, na verdade, assim, há vários anos, a contagem de plaquetas ela é realizada rotineiramente pelos equipamentos de contagem eletrônica de células, mas na vigência de plaquetopenia, que é quando as plaquetas estão menores que 150 mil por milímetro cúbico, se procede à contagem manual dessas plaquetas. Então, o sangue ele vai ser coletado, é feito esfregaço, é corado e colocado na câmera para contagem, ou, nesse caso do esfregaço, é visto no microscópio através da lâmina mesmo. E esse teste ele auxilia no diagnóstico de várias situações, como as pseudoplaquetopenias, as doenças plaquetárias qualitativas, púrpura, trombocitopênica trombótica, entre outras. Bom, o último teste aqui que a gente trouxe, mas não menos importante, é a prova do laço, que vai evidenciar o aparecimento de petequias. E ele vai, primeiramente, a gente deve desenhar no antebraço um quadrado com uma área de mais ou menos 2,5 cm.
Depois a gente vai avaliar a pressão arterial da pessoa com esfigmomamômetro, vai insuflar novamente o manguito do esfigmomamômetro até o valor médio entre a pressão máxima e a mínima, vai desinsuflar e retirar esse manguito depois de 5 minutos, deixar o sangue circular por pelo menos 2 minutos, e aí, caso o resultado seja considerado positivo, é no caso de surgirem 20 ou mais pontinhos vermelhos dentro do quadrado marcado na pele. Só que um resultado com 5 a 19 pontinhos já pode indicar suspeita de dengue. Agora, é importante lembrar que esse exame ele pode ser falso negativo, mesmo em pessoas que têm a doença, e pode ser positivo em outras doenças que provocam fragilidade capilar, né, que é o objetivo do teste, ou risco de sangramento, como as doenças da imunidade, doenças genéticas, ou até o uso de remédios como aspirina, corticoides e anticoagulantes, por exemplo. Então, além desses testes que a Rebeca falou, é importante também avaliar os sintomas do paciente e a característica da hemorragia. Isso porque o padrão do sangramento ele costuma revelar a etiologia de sua origem de forma bem previsível. Os distúrbios vasculares e plaquetários, por exemplo, eles estão relacionados principalmente a hemorragias no tecido mole e na pele. Eles estão associados aos distúrbios da hemostasia primária e os pacientes, eles apresentarão sangramento a pequenos traumas, mesmo não havendo alteração das plaquetas ou dos fatores de coagulação. O que acontece nesse caso é que há um defeito na parede vascular e por enfraquecimento. Já os distúrbios da coagulação, eles vão estar relacionados principalmente à hemorragia nas articulações e estão associados aos distúrbios da hemostasia secundária. Falando mais especificamente das hemorragias na pele, elas são definidas como o extravasamento das células sanguíneas para a pele ou tecido subcutâneo ou para ambos, e a quantidade de sangue extravasado ele vai determinar o tamanho da lesão. Quando esse sangue é uma quantidade pequena, essas lesões elas podem ser classificadas como petequias, púrpuras ou equimoses, e a principal diferença delas vai estar no tamanho. Existe uma diferença, controvérsia nessas classificações entre os autores, mas na maioria das vezes, esses três tipos eles são citados apenas como púrpuras. Porém, como o tema do nosso seminário é petequias e equimoses, nós vamos nos atentar a esses dois tipos de hemorragia. As petequias, elas são hemorragias pequenas, apresentadas como pontilhados hemorrágicos que medem cerca de 1 a 2 milímetros e, caracteristicamente, elas se desenvolvem em grupamentos. Elas são mais frequentes em locais onde há aumento, onde há mais pressão vascular, principalmente nas extremidades, e quando há compressão externa, extrínseca, como no caso de vestimentas ou atitudes corporais, ou posicionamentos corporais. E esse fato da compressão extrínseca está relacionada também com a prova do laço que a Rebeca falou anteriormente, justamente porque as petequias elas ocorrem quando há compressão, quando a gente aperta o braço. E essas petequias elas vão ser formadas por diapedese. Isso ocorre quando não há lesão dos vasos e as células sanguíneas elas atravessam a parede do vaso mesmo íntegras. Já nas equimoses, vai ocorrer a ruptura dos vasos, seja por lesão ou por enfraquecimento dessas paredes, e o sangue ele vai extravasar para fora desses vasos. Eles vão se apresentar como manchas planas, difusas e irregulares, e elas são chamadas como hemorragia em lençol, justamente por não apresentar elevação nesses locais. Falando um pouco também das hemorragias das articulações, nós temos principalmente a hemartrose. A hemartrose, como eu falei, ela é uma hemorragia no espaço intraarticular e ela pode ser idiopática, ou seja, sem causa aparente, mas ela é causada principalmente em casos de hemofilia e de traumas nessas articulações, como, por exemplo, por luxação. O que ocorre é que essa hemorragia ela tem origem nos vasos sinoviais e ela se dirige para a cavidade articular, como é possível ver no vídeo ao lado, e também para a epífise e diáfise óssea, que são as extremidades e a parte medial do osso.
Após um primeiro episódio de hemartrose, a articulação ela pode voltar à normal, mas o que acontece é que, na maioria das vezes, esse sangue não é absorvido totalmente, e ele acaba levando à inflamação nessa membrana sinovial. E isso faz com que as articulações ela permaneça edemaciada e dolorosa, mesmo não havendo mais casos de hemorragia. Como eu falei anteriormente, é importante analisar as características da hemorragia, porque elas são informativas e elas podem sugerir, inclusive, o distúrbio hemorrágico associado. Por exemplo, os sangramentos agudos, como as petequias, elas são características de lesão localizada ou de ástase hemorrágica, que é quando o indivíduo ele tem mais tendência a sangramento sem causa aparente. Já o sangramento das mucosas, como a equimose, ela é sugestiva principalmente da doença de von Willebrand. E os sangramentos mais profundos, como a hemartrose, ela vai caracterizar principalmente as hemofilias e distúrbios nos fatores de coagulação. Falando dos defeitos de origem vascular, mais especificamente, as equimoses fáceis e os sangramentos espontâneos são características. As manifestações hemorrágicas são principalmente as petequias, e nesse caso, os pacientes eles não possuem alteração na hemostasia que justifique esse sangramento. Os exames laboratoriais eles são normais, a não ser por uma prova de laço positiva em alguns casos. É uma das doenças que refletem esse defeito na origem vascular é o escorbuto, que é uma doença causada pela deficiência de vitamina C. A vitamina C ela é responsável por diversas atividades no nosso organismo, merecendo destaque para a formação do colágeno. Então, a deficiência dessa vitamina vai causar também a alteração na síntese de colágeno, levando a uma deficiência na regeneração do tecido conjuntivo e o enfraquecimento também dos capilares. Esse colágeno mal formado, ele pode gerar petequias perifoliculares, equimoses, e essa doença ela vai acometer diversos órgãos justamente porque o colágeno é componente essencial de diversos tecidos. Nos adultos, os principais sintomas vão ser o sangramento de gengiva, a deformação e a queda dentária, a dificuldade na cicatrização de feridas e a dor muscular. E, para o tratamento, tem-se a suplementação de vitamina C. Falando um pouco agora dos distúrbios da coagulação, chamados também de coagulopatias, elas são condições que afetam a forma como os coágulos sanguíneos se formam, gerando sangramentos mais fáceis e abundantes que os normais. Elas podem ser classificadas entre herdadas e adquiridas, mas aqui nós não vamos entrar tanto em detalhes, porque esse vai ser o assunto de outro seminário. Porém, entre as coagulopatias herdadas, nós vamos aqui destacar a doença de von Willebrand e a hemofilia. A doença de von Willebrand ela é a coagulopatia hereditária mais comum do mundo. Ela é causada por uma malformação no braço curto do cromossomo 12, levando a defeitos na produção desse fator, no fator de Willebrand. E esses defeitos eles podem ser tanto qualitativos quanto quantitativos, isto é, podem ter defeitos na produção, na estrutura e na função desse fator. E os pacientes com essa doença, eles vão apresentar alterações em dois mecanismos da hemostasia, que é a deficiência na função plaquetária e na atividade do fator 8. Isso porque o fator 8, ele circula com o fator 8 e o fator de von Willebrand, eles formam um complexo e eles circulam nessa forma de complexo. Entre os sintomas mais comuns dessa doença estão o sangramento nasal prolongado, o maior fluxo menstrual, a dificuldade, o maior sangramento quando há alguma ferida e a formação de hematomas, que são justamente as equimoses. Essa doença ela vai, então, poder ser dividida entre o tipo 1,
que são as deficiências parcial do fator de von Willebrand, onde as manifestações hemorrágicas elas vão ser decorrentes de uma redução na concentração desse fator. O tipo 2, que está associado às alterações na molécula, levando à redução da adesão plaquetária, ao aumento da agregação plaquetária e a diminuição da capacidade de se ligar ao fator 8. E o tipo 3, que é o mais grave, ele é caracterizado pela intensa redução na síntese desse fator. Para o diagnóstico, é necessário levar em conta principalmente o histórico desse paciente, o histórico hemorrágico tanto dele quanto dos familiares. E antigamente era recomendado realizar os exames de tempo de sangramento e o tempo de tromboplastina parcial ativada. Porém, esses exames eles já não são mais tão recomendados. Isso porque o tempo de sangramento ele pode ocorrer, ele pode levar a erros na sua realização, porque dependendo da pressão, da incisão, da direção que ocorrer essa incisão, vai poder ter interferências no resultado e interferir também no diagnóstico. E o tempo de tromboplastina parcial ativada, ele é sensível apenas para o caso mais grave dessa doença, que é o do tipo 3. Por isso, hoje, o recomendável é que os pacientes com suspeita seja feita as quantificações do fator 8 coagulante, do antígeno do fator de von Willebrand e da atividade do cofator do fator de Willebrand. Para tratamento, são usadas 3 estratégias. Uma que é aumentar as concentrações plasmáticas desse fator por meio da secreção de estoques plasmáticos pela estimulação de células endoteliais, a reposição do fator de Willebrand por meio de infusão extrínseca e o uso de agentes que promovem a homeostasia e cicatrização tecidual. E diversas substâncias podem ser usadas para atingir essas estratégias. Uma delas é a desmopressina, que ela vai ser um análogo da vasopressina e vai aumentar a concentração tanto do fator de Willebrand quanto do fator 8. A utilização de estrógenos, que vai também aumentar esse fator por meio da estimulação de células endoteliais, e a utilização de substâncias antifibrinolíticas, que vão impedir a formação de coágulos. E vão impedir a degradação de coágulos. Bom, a outra coagulopatia, que como a gente falou que a gente vai apresentar, é a hemofilia, que ela é um conjunto de doenças hereditárias ligadas ao sexo masculino. Ela pode ser classificada em 2 tipos principais, que são a hemofilia A e a hemofilia B. Vai se tratar de um distúrbio de coagulação sanguínea grave, que vai ser causada pela deficiência em fatores da coagulação, como o fator 8, que vai ser o caso da hemofilia A, e o fator 9, que é o caso da hemofilia B. Os 3 tipos mais frequentes dessas coagulopatias é a A e a B, ou a doença de Quistmas e a doença de von Willebrand. Muitas vezes, a hemartrose é uma das primeiras manifestações clínicas da hemofilia ainda na criança, que vão aparecer quando o bebê começa a andar, a se levantar, a andar sozinho, e aí de maneira que a articulação do tornozelo, justamente por isso, vai ser a mais acometida até os 5 anos de idade. Bom, quanto à incidência, é de que o tipo A ele vai afetar de 1 a cada 5.000 nascimentos masculinos, enquanto que o tipo B ele vai acometer 1 a cada 30.000 nascimentos masculinos. No Brasil, existem 7.626 hemofílicos cadastrados, embora a estimativa atual seja de 10 a 12 mil pacientes. Então, nesse slide aí, apesar de já ter sido explicado, né, o motivo, a causa, ele traz de uma forma mais lúdica a diferença de um dano no vaso de um indivíduo que é normal e um indivíduo hemofílico, que vai apresentar aí distúrbios nos fatores de coagulação. Justamente por seu caráter genético, os episódios de hemorragias, eles iniciam-se precocemente na vida das crianças hemofílicas,
E aí vai ser necessário uma profilaxia contínua entre os 2 e os 18 anos, que é para uma menor incidência de sinovite hemofílica crônica e prejuízos articulares, que são as principais causas de incapacidade para um paciente hemofílico. Então, a hemartrose, ela vai ser o elemento clínico mais característico da hemofilia, que vai ocorrer devido a microtraumas, ou em casos graves da doença, eles desenvolvem-se espontaneamente, atingindo com maior frequência as articulações dos joelhos, dos tornozelos, dos cotovelos e dos ombros. Bom, obviamente, antes do tratamento é realizado o diagnóstico, um exame de sangue que vai poder determinar se a coagulação da pessoa está normalmente lenta e, caso esteja, exames de sangue adicionais para medição dos níveis de fator 8 e 9 podem confirmar o diagnóstico de hemofilia e determinar tanto o tipo quanto a gravidade. Então, o tratamento inadequado e ou início tardio podem gerar uma série de alterações patológicas dentro da articulação, levando à artropatia dolorosa e limitações permanentes. Então, deve ocorrer a intervenção médica através da reposição dos fatores de coagulação e o acompanhamento fisioterapêutico, com a finalidade de se evitar a incapacidade funcional, né, desse paciente e proporcionar a melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Então, resumidamente, o tratamento da hemofilia ele tem como principal objetivo a reposição do fator de coagulação ausente, seja ele o fator 8 ou 9, porém, com isso, pode ter algumas consequências, que devido à reposição desse fator, pode ocorrer o desenvolvimento de inibidores antifator 8, por exemplo. E aí já vai ser necessário novas terapias, como a terapia gênica e a imunoterapia, que além da reposição do fator, vai visar a não produção dos inibidores, tornando assim o tratamento mais eficaz. Bom, aí tá as referências do trabalho. Muito obrigada.